Olá, querido. Neste estudo continuaremos vendo alguns outros tópicos interessantes que o livro de Provérbios apresenta. Começaremos falando do mistério de Deus. Sabe, a vida cristã é uma vida de fé, de confiança, mais do que de entendimento. Há muitas coisas que eu pessoalmente não compreendo. Porém, cada manhã, quando eu acordo e vejo que ainda estou vivo, ao perceber que há sol, que eu posso respirar, não me preocupo tanto de entender os mistérios divinos. Simplesmente agradeço a Deus pela sua graça, pela sua misericórdia. Eu não entendo, por exemplo, o mistério da dor. Quanto mais eu estudo para levar uma explicação para as pessoas, menos compreendo. Porém, confio em Deus. E as inquietudes já não me perturbam mais. Agora, vem Salomão e diz em Provérbios capítulo 25, versículos 2 e 3 o seguinte: a glória de Deus é ocultar certas coisas, tentar descobri-las é a glória dos reis. Assim como o céu é elevado e a terra é profunda, também o coração dos reis é insondável. Deus poderia nos explicar cada detalhe da dor. Poderia ou não poderia? Claro que poderia. Poderia nos dizer por que os maus triunfam e os que andam nos seus caminhos sofrem. Claro que poderia. Mas a glória de Deus é ocultar certas coisas. Tentar descobri-las é a glória dos reis. Ora, se Ele é nosso Deus e nosso Rei, pode explicar ou não? Essa é uma atribuição dele. Mas como? Os livros de liderança não ensinam que o verdadeiro líder deve ser transparente, deve explicar tudo. O que acontece então com Deus? Não sei. Deus é Deus. A mente humana jamais poderá entendê-lo. Acho que se nós pudéssemos compreender inteiramente, completamente a Deus, Ele deixaria de ser Deus e passaria a ser uma criatura como qualquer uma de nós. Dizem que Martinho Lutero comparou Deus com toda a água do mar e a nossa mente como um pequeno copo. Como poderia caber toda a água do mar num copo? Por isso digo que a vida cristã, mais do que um resultado do entendimento, é uma experiência de fé, de confiança, de companheirismo com um Deus que nunca falha. Quando você abre a Bíblia para buscar explicações, vai sair mais confuso. Mas quando você abre a Bíblia para desenvolver companheirismo com Deus, vai sair mais seguro, mais confiante. E as perguntas que antes atormentavam você já não o perturbarão mais. Agora vamos a outro assunto. Por um desses mistérios divinos, Deus reservou para si o direito de determinar o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mau. Este é o segundo ponto deste estudo. Provérbios 26, 12 diz: você conhece alguém que se julga sábio? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Veja, já nos tempos de Salomão, havia gente que se achava no direito de determinar o que é certo e o que é errado. Cada um tem a sua própria verdade, dizia. Ninguém tem o direito de me dizer o que é certo ou o que é errado. Eu sei o que é bom para mim, afirmava essa gente. E hoje não é diferente. Existem aqueles que acreditam que a sociedade define a moral. Outros acham que a maioria democrática define a moral, ou que as estadísticas definem a moral, ou então que a maioridade biológica define a moral. Nos tempos de Salomão havia gente sábia na sua própria opinião, usando as palavras do escritor bíblico. Mas nunca como hoje. As pessoas defenderam tanto o seu direito, entre aspas, de dizer o que é certo, o que é errado. Isso deu origem ao relativismo. O relativismo defende a ideia de que a verdade é relativa, cada um tem sua própria verdade. O que dá origem ao pluralismo, ou seja,
Cada um pode pensar como quiser e todos têm razão. Agora, perceba como a teia de aranha é sutil. Que cada um tem o direito de pensar como quiser, isso é bíblico. Deus disse aqui em Deuteronômio capítulo 30, verso 19, o seguinte: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. Deus deu ao ser humano o direito de decidir o que pensar e o que seguir, e o que fazer, o bem ou o mal. Ambos estão diante do ser humano. E o homem é livre de escolher, mas que, em nome dessa liberdade, o ser humano se sinta no direito de definir o que é certo e o que é errado, não. Aí as coisas são diferentes. Porque essa é uma atribuição divina. Veja, por ocasião da queda dos nossos primeiros pais, Deus diz em Gênesis capítulo 3, verso 22, o seguinte: então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Agora eu pergunto, era errado saber o que era bom e o que era mau? Não. Deus não estava falando do fato de saber, no sentido de conhecer, mas no sentido de definir, de determinar, de usurpar o lugar de Deus, de se fazer seu próprio Deus. Para entender isto melhor, é preciso ler primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 3. Não falem tão orgulhosamente, nem saia de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. Nesta declaração se define como orgulho e arrogância o fato de saber tudo. Mas o saber não é conhecer. Não está errado o conhecer do saber teórico, de aprender uma coisa e colocar na minha cabeça. Esse saber não, a isso não se refere. Está se referindo ao fato de determinar. Somente Deus julga os atos, diz o texto. Esse verbo julgar em hebraico é definir, determinar. Só Deus determina o bem e o mal. Por isso Ele é o Deus do conhecimento. E qualquer ser humano que se atreva a querer dizer o que é certo e o que é errado, se atribui o direito de ser seu próprio Deus. Coloca-se no lugar de Deus. É um orgulhoso, é um arrogante, é sábio na sua própria opinião, diria Salomão. O terceiro tópico a ser considerado neste estudo é a preguiça. Vamos ler Provérbios 26, 13 ao 16. O preguiçoso diz, lá está um leão no caminho, um leão feroz rugindo nas ruas. Como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira na sua cama. O preguiçoso coloca a mão no prato, mas acha difícil demais levá-la de volta à boca. O preguiçoso considera-se mais sábio do que 7 homens que respondem com bom senso. Salomão usa 4 figuras interessantes para ilustrar as atitudes ridículas do preguiçoso. A primeira é que porque um leão anda solto na rua, ele não pode sair. O leão, querido, é apenas um argumento para ele não partir para a luta. A vida está cheia de perigos. E não é por isso que as pessoas ficam em casa o dia inteiro vendo televisão, perdendo seu tempo na internet. Os perigos para preguiçosos são motivos para não sair, enquanto que para os sábios, os perigos são desafios a serem enfrentados. Tem uma segunda ilustração de Salomão para se referir ao preguiçoso. E é que ele se deita na cama e vira de um lado para outro, porque se cansa de um lado, então para descansar muda de posição. É engraçado
mas é real. O preguiçoso se queixa de dor. Que dor? Dor de não trabalhar. Finge que trabalha, dá a impressão de que trabalha porque se mexe na cama, mas não faz nada produtivo. Se você perguntar por que não sai para trabalhar, com certeza vai dizer que porque seu corpo está doendo. Mas o corpo dói justamente porque não se levanta. Agora, tem uma terceira ilustração. O preguiçoso se queixa de fome, coloca a mão em cima da comida, mas diz que está tão cansado para levar a mão na boca. Tem várias oportunidades, mas não as aproveita e se lamenta porque os outros comem e ele não. E finalmente, o preguiçoso acredita que é muito inteligente, muito esperto, porque de alguma maneira consegue comer sem trabalhar, enquanto os outros têm que trabalhar para comer. Ele acha que sabe mais do que 7 sábios juntos. Não sei se você se lembra de um estudo anterior. Salomão já tratou o tema da preguiça, ao comparar o preguiçoso com uma cigarra que canta durante o verão e que reclama de fome durante o inverno. O trabalho não é uma maldição que entrou no mundo depois do pecado, não. O trabalho já existia antes da queda dos nossos primeiros pais. Depois do pecado adquiriu esse aspecto de dor, de sofrimento. Porém, mesmo assim, o trabalho é a maior bênção que Deus deu ao ser humano. Agora consideremos o perigo da traição. Esta é a quarta parte deste estudo. Sabe, um inimigo jamais vai trair você. Pode te fazer mal, mas trair nunca. Geralmente quem trai é o amigo, a pessoa em quem você confia. E Salomão descreve a traição da seguinte forma em Provérbios 27, 5 e 6. Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Interessante as expressões amor oculto e multiplica beijos. E não está falando exclusivamente dos casais, mas sim dos amigos. Gente que chega dizendo ser teu amigo, que aparentemente quer te ajudar, que te elogia, mas por outro lado, por trás, está cavando buraco para te enterrar. Esse tipo de gente você vai encontrar em todos os lugares, no seio da família, no círculo dos amigos, no grupo de companheiros de trabalho e até na igreja. E como em todos os casos de deformações de caráter, a traição não pode ser desculpada com o nome de personalidade, porque o poder do Evangelho é capaz de mudar, de transformar o coração de uma pessoa. A traição geralmente é fruto da insegurança, que gera inveja e se alimenta na covardia e no temor. O problema que os seres humanos temos é que se alguém é honesto conosco, geralmente ficamos tristes, mas se alguém nos mente, aí ficamos felizes. Vou ilustrar o que estou dizendo. Se alguém me diz que estou envelhecendo, vou me sentir mal. Mas se alguém vem e chega dizendo que estou rejuvenescendo, eu vou considerar esse meu amigo. Quando no fundo é o contrário. O verdadeiro amigo sempre diz a verdade, mesmo que isso não te agrade. Por isso em Provérbios 27, 17, Salomão diz, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Oh, meu amigo, temos que aprender a lidar com as pessoas. E muitas vezes, lidando com as pessoas que não nos elogiam sempre, é que aprendemos a fazer amigos de verdade. Aprendemos a conhecer essas pessoas e a nos conhecer melhor a nós mesmos. O fato de discutir com alguém não significa que não podemos ser amigos. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Às vezes Deus coloca em nosso caminho pessoas difíceis para desenvolver em nós alguns aspectos de caráter que precisamos desenvolver. Chegamos agora no fim deste estudo falando dos fofoqueiros e dos briguentos. Salomão diz que não é prudente tentar resolver problemas quando os ânimos estão à flor da pele. Deixe que a raiva passe.
No momento da ira, as coisas só se complicam. Salomão diz mais, ele afirma que não é sábio se meter nos problemas dos outros, a menos que nos solicitem. Assim mesmo, com muita prudência. Provérbios 26, 17 diz, como alguém que pega pelas orelhas um cão qualquer, assim é quem se mete em discussão alheia. Sabe que tem pessoas briguentas por natureza. Sempre estão procurando briga. Tudo é motivo para discussão. Ninguém pode dizer nada que elas vão com tudo em cima. Pois o conselho de Salomão é, deixe-as. Não complique a vida, observe as coisas e não diga nada. Se as coisas, em algumas circunstâncias, não se arrumarem sozinhas, ninguém vai arrumá-las. Em relação à fofoca, diz em Provérbios 26, 22 e 23 o seguinte, as palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem saborosos até o íntimo, como uma camada de esmalte sobre um vaso de barro. Os lábios amistosos podem ocultar um coração mau. As fofocas são como petiscos deliciosos. Que ilustração! E vem de lábios sedutores, mas de corações malvados, terrível. E vem numa vasilha de barro banhada de prata barata. Os fofoqueiros aparentemente só desejam informar. Deixar a par das notícias. São como prata, quando no fundo são barro, e só há um remédio, Cristo. Sabe que na vida eu cheguei a uma conclusão. Quando a gente vai a Jesus e convive com Ele, eu não sei o que Jesus faz, mas de repente você começa a se enxergar como você é. E aí você levanta os olhos, Senhor, faz por mim o que eu não consigo fazer. E Deus começa a trabalhar. E quando você começa a mudar, você não percebe, os outros percebem que você está mudando. Que Deus te abençoe.